Salve, salve, turma! Estamos juntos mais uma vez aqui no Gramática para passar com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. Bom, e aí? Conseguiu fazer a questão? Vamos fazer juntinhos? Na tela. Bem, é uma questão interessantíssima e que muito candidato bom por aí acaba marcando a letra E. E eu te garanto uma coisa, quem marcou a letra E, errou. Como assim, professor? Marquei a letra E. Pois é, errou então. Quem marcou a letra E, já digo logo, errou. Por que, professor, que errou? Vamos lá, vamos olhar aqui. Eles são grandes porque o artista moderno quer desenvolver. Certo, existe um valor de causa aí dentro, tá? Então temos uma causa aqui, ó. Eles são grandes porque o artista moderno quer desenvolver com o seu trabalho. Valor causal. Agora, olha a questão. Caso se invertam as relações de subordinação da frase. Ou seja, ele quer inverter a relação de subordinação. Vamos lá. Aqui a oração, ela é uma oração subordinada adverbial de natureza causal. Enquanto que a primeira é a oração principal. Vamos fazer o seguinte. Vou passar aqui uma barrinha. Vou dar um outro exemplo aqui. Depois eu volto até nesse exemplo da questão, tá? O professor ficou rouco porque gritou muito. Bom, esse porquê é um valor causal. Afinal, indica aí a motivação. Ó, o professor ficou rouco devido a que fato, né? Qual motivo? A motivação. Veja que gritar é um motivo de ter ficado rouco. Então, enxergamos aqui uma oração que é subordinada adverbial causal. Enquanto que a primeira, o professor ficou rouco, essa oração de natureza principal, né? Principal. Aí eu tenho que enxergar que aqui dentro tem um efeito, uma consequência, porque para toda causa tem consequência. Então, a consequência está aqui dentro da nossa oração principal. Então, a consequência está na oração principal. O professor ficou rouco, por qual motivo, né? Porque gritou muito. Então, gritar muito é a causa de ter ficado rouco. O que o examinador quer aqui, ó, quer que você inverta as relações de subordinação da frase. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a causa, que era subordinada, e vou transformar a causa em oração principal. Dizendo assim, ó. O professor gritou muito. Então, o que nós fizemos? Ó, o professor gritou muito. Eu peguei ali, ó, a nossa causa, que era oração subordinada, adverbial causal, e coloquei aqui, ó, como oração principal. Então, agora, é uma oração principal, e aqui está a nossa causa. O professor gritou muito, é uma causa. O professor gritou muito, é a nossa causa. Agora, qual é a consequência de ter gritado? Exatamente. Qual é a consequência? Professor, ficar rouco. Isso. Então agora você vai usar um conector que indique uma consequência. Então veja bem, o professor gritou muito. Qual vai indicar a consequência? Ó, vou usar o da própria questão. De maneira que ficou rouco. Olhe bem o que aconteceu. Agora eu usei um conector de consequência. Porque na sequência que eu tive uma oração que foi subordinada adverbial, que é consecutiva. Então, olha só, a resposta adequada para a questão 242 é a letra D. Por quê? Porque ele queria inverter a relação de subordinação. Ou seja, foi pegar aqui, ó, a nossa causa,
que antes é dentro da subordinada, e transformá-la em oração principal. E depois, a consequência que estava aqui dentro da nossa oração principal, e transformá-la em quê? Em subordinada. E é isso que nós tivemos que fazer. É uma inversão. É algo mais complexo mesmo. E nessa situação, eu usei o quê? Eu usei um conector de consequência. Eu acabo usando o conector de consequência. Então, no texto original, quando ele dizia lá o porquê, ó, eles são grandes porque o artista moderno quer nos envolver. No momento que eu faço a inversão, eu direi o seguinte, olha, o artista moderno quer nos envolver com o seu trabalho, de maneira que eles são grandes. Então, a resposta para 242 é a letra D, de maneira que apresenta para nós esse valor aí consecutivo. Veja bem a questão. Caso se invertam as relações de subordinação da frase, você vai inverter a relação de subordinação dessa frase. Isso é importante aqui. Tá? É ler o comando da questão. Se fosse só uma troca de conector, pedindo para trocar o porquê por um igual aqui, um correlato, aí seria a letra E, uma vez que. Mas ele não pediu para substituir apenas. Você precisaria o quê? Inverter a relação de subordinação da frase. Vamos lá comigo na tela, acompanhe comigo, viu aí a 242. Vamos agora, tá? Agora que nós falamos sobre um pouco de causa e consequência, eu quero conversar com você ainda sobre as orações reduzidas. E as orações reduzidas, turma, elas são necessariamente orações subordinadas, tá? Oração reduzida necessariamente é oração subordinada. Por quê? Porque nas orações coordenadas, ou elas são sindéticas ou elas são assindéticas, tá? Então, nas reduzidas, necessariamente são subordinadas. Eu anotei alguns procedimentos aqui para identificar que vão ajudar bastante, ó. Número 1, primeiro tópico aí, ó. Todas as orações reduzidas são subordinadas. Então, já deixei claro aí para você. E isso é importante, ó. Elas podem estar coordenadas entre si. Aí eu vou mostrar isso para você lá no paralelismo, tá? Quando eu mostrar paralelismo, mais ou menos, aí eu vou mostrar. Elas podem estar coordenadas entre si. São reduzidas, né? Elas podem ser reduzidas, mas coordenadas entre elas, sem problema. Vou mostrar como é que vai funcionar. Tópico 2. As orações reduzidas não apresentam conector. Isso é importante, ó. Se ela é reduzida, ela não tem conector, ela não tem conjunção. Se ela é reduzida, ela não vai ter conector, não vai ter conjunção. Vamos entender esse conector aí como conjunção. Por quê, professor? Porque pode apresentar preposição, mas não tem conjunção, tá? Não tem conjunção. Bom, 3. O verbo da oração reduzida está obrigatoriamente em uma forma nominal. Quais são as formas nominais, turma? Quais são as formas nominais do verbo? Pode ser infinitivo, gerúndio, ou ainda particípio, né? Então, o verbo, quando é uma oração reduzida, você tem que olhar para o verbo. Não é muito complicado, não, porque tudo aqui você já estudou comigo. Você tem estudado comigo bastante a oração subordinada substantiva, a subordinada adjetiva e a subordinada adverbial. Agora é só olhar o verbo. Se o verbo está no infinitivo, então ela é subordinada reduzida de infinitivo. Então a gente vai analisar isso daí. Aí acompanhe comigo aí na tela, o tópico 4. Para desenvolver a oração, basta conjugar o verbo e acrescentar o conector. Então, se você quiser desenvolver, aí você conjuga o verbo e acrescenta a conjunção. Para desenvolver, você vai ter que fazer isso. Tópico 5. As orações, ó, reduzidas, foi o que eu já comentei. Podem ser substantivas, adjetivas, ou podem, qualquer uma das três. Substantivas, que nós já estudamos, adjetivos, que também vimos, e as adverbiais. Aí depende de quê? Da relação com a oração principal. Então vai depender da relação que existe aí com a oração principal. Legal. Então observamos aí. Agora vamos analisar contextos, tá? Vamos analisar contextos. Vamos aqui. Primeira frase aí. O governo tem que investir no setor.
Turma, temos um período simples ou um período composto? Isso nós vimos lá atrás, quando começávamos a falar de período simples e composto. Eu tive que te mostrar isso. Você que é meu aluno já esperto aqui, sabe que esse aqui é uma preposição. Já estudou o quê? Sabe que isso aqui é locução verbal. Então isso aqui é período simples. Eu trouxe isso aqui só para relembrar. É um período simples. Sabe que o quê? É uma preposição acidental. Ah, é verdade, professor. O governo tem de investir no setor. Até porque aqui, ó, por mais que o verbo esteja no infinitivo e tudo mais, você não consegue desenvolver a oração. Tenta desenvolver. Tenta lá colocar que o aluno, ó, o governo tem que o aluno investir. Tá vendo? Não faz sentido, né? Então, não tem como você desenvolver a oração. Então, nesse caso aí, ó, período simples. Certo? Certo. Então, vamos para o número 2. Ó, é importante sonhar com o futuro. Agora o período é composto. Você tem o e tem o sonhar. E aí, veja bem. É importante. Como é que eu sei também, professor? Você consegue desenvolver, ó. É importante que o aluno sonhe com o futuro. Ah, é verdade. Então, professor, é importante, ó. É importante isso. É importante isso. Sonhar com o futuro. Você consegue desenvolver, ó. Coloca lá que o aluno, como eu já te ensinei, ó. É importante que o aluno sonhe com o futuro. E como cobriu isso, nós temos uma oração aqui, ó, que ela é subordinada substantiva. Sim, cobriu isso, é importante isso. Olhemos para o verbo, que é o e identifica o sujeito dele. O que é importante? Sonhar com o futuro. Então, uma oração subordinada substantiva que é subjetiva, que tem função de sujeito. É verbo de ligação e importante é o predicativo do sujeito. Perfeito, professor. Aí tudo isso aqui você já sabe, tá vendo? Você já consegue fazer isso comigo. Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, o resto é mais tranquilo. Ó. Tá vendo o verbo aqui como está? O verbo no infinitivo e não tem conjunção? Então eu vou falar que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é reduzida de infinitivo. Então passou a ser reduzida de infinitivo. Então é importante isso. Sonhar com o futuro. Ah, professor. Ó, número 3. A decisão tomada pelo rapaz foi adequada. Temos período simples ou composto? Período composto. Quer ver? Eu vou destacar esse trecho aqui, ó. Tomada pelo rapaz. Leia assim esse trecho. Veja se faz sentido, se tem sentido completo. A decisão foi tomada pelo rapaz. A decisão foi adequada, professor. A decisão foi adequada. Isso. Agora, veja bem. Onde está escrito aí? Tomada pelo rapaz. Será que caberia assim, ó? Decisão que foi tomada. Seria permitido? É, professor. A decisão que foi tomada. Isso. Então, se coube lá o que foi tomada, primeiro que você consegue trocar isso aqui por a qual, né? A decisão a qual. Você tem uma oração aqui, ó. Que é uma oração subordinada adjetiva. Porque você sabe que esse que é pronome relativo aí. Certo? Nós desenvolvemos, ó. A decisão que foi tomada. Como não há vírgula, ela é restritiva. Tudo isso aqui você já sabe. Agora, como não tem um conector, você percebe que não tem um pronome no caso, né? No caso, o pronome. Não tem um conector. E vou olhar para o verbo. O verbo está como? No particípio. Então, uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de quê? De particípio. Então, agora ela passa a ser uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de particípio. Legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um outro exemplo aqui para você. Deixa eu ver aqui. Trazer aqui. Pronto, vou pegar esse espaço em branco aqui, ó. Vamos falar aqui de alguém de que meu amigo Jerônimo gosta muito. Hoje é o Jerônimo que está aqui comigo e ele gosta muito dela. Bom, Dilma Rousseff, considerada
considerada a mãe do PAC. Considerada a mãe do PAC. Participou do evento, tá bom. Participou do evento. Separe para mim a oração subordinada do restante da oração. Como é que vai ficar? O professor destacando aqui, ó, considerada a mãe do PAC. Isso. Então a oração principal fica: Dilma Rousseff participou do evento. Veja bem, seria permitido a ideia de que Dilma Rousseff, e eu acho que eu escrevi o nome dela errado hoje, né? Depois, tá bom, acertei. Dilma Rousseff, que é considerada a mãe do PAC, está vendo? A qual é considerada a mãe do PAC. Então, significou que eu tenho uma oração que é subordinada adjetiva. Agora, aquele detalhe lá, se eu coloco entre vírgulas ou não, lembra? Vou colocar entre vírgulas ou não esta situação. Professor, eu prefiro que o senhor coloque entre vírgulas. Isso, eu também prefiro. Por quê? Porque ela é única, né? Porque é ela que é considerada a mãe do PAC, não é outra. Tá? Então é melhor colocar entre vírgulas e entender que é a noção do todo. Uma oração subordinada adjetiva explicativa. A ideia aqui é uma ideia explicativa. Perfeito. Como não tem um conector, ela foi o quê? Reduzida. E reduzida de quê? De particípio. Então ela passa a ser uma oração reduzida de particípio. Foi o que aconteceu aqui, ó. A decisão a qual foi tomada pelo rapaz foi adequada. Aqui é restritiva, turma, porque restringiu qual decisão? Qual decisão, professor? Aquela que foi tomada pelo rapaz. Existem várias decisões e eu quero falar daquela que foi tomada pelo rapaz. Já aqui foi explicativa porque ela é única, não tem outra, né? Dilma Rousseff, qual Dilma Rousseff? Não, é só uma mesmo. Aqui é considerada a mãe do PAC. Legal. Vamos aí, número 4. Estudando e se dedicando mais, ele teria conseguido. Olha só. Aqui está a sua oração subordinada. Lembra que eu comentei com você que pode estar coordenada entre si? O E é o conectivo aqui, ó. O E é o conectivo, ó. Estudando e se dedicando. Ah, professor, estudando e se dedicando. Legal, professor, hein? E aí observe que nesta situação, nós temos aqui a oração que é subordinada. Sim, subordinada porque ela não tem sentido completo sozinha. Agora, veja bem. Ele teria conseguido estudando e se dedicando mais. Veja bem que aqui eu tenho um valor condicional. Caso ele estudasse e se dedicasse mais, teria conseguido. Então eu tenho uma oração que é subordinada adverbial de natureza condicional. Certo? Nesse momento não tem conector, não tem o se, ó. Não tem o se, não tem o caso, não tem o conector. Isso significou para nós que é uma oração subordinada adverbial o quê? Condicional reduzida. Reduzida de quê? Aí eu vou olhar para o verbo, que é o verbo estudar e dedicar, e estão como? No gerúndio. Tá vendo? Então é uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Ó, eu trouxe alguns contextos aqui na sequência para você comparar melhor isso daí. Vamos comparar, vamos entender qual a relação de significado que tem no contexto. Ah, legal, professor. Então vamos lá. Então, estudando muito, conseguiu resolver suas dificuldades pedagógicas. Vamos lá. Estudando muito. E aqui embaixo também, ó. Nesses dois contextos aí, ele está dizendo a mesma coisa? Ó, primeiro exemplo. Conseguiu resolver suas dificuldades pedagógicas, estudando muito. No segundo, conseguiria resolver suas atividades pedagógicas, estudando muito. Qual a ideia? Vamos lá, primeiro exemplo, ó. A oração principal está aqui na frente, ó. Conseguiu resolver, ó. Conseguiu resolver. Uma oração que é a oração principal. Então, ele conseguiu resolver as dificuldades pedagógicas, certo? Como, professor? De que maneira? Ah, olha lá. Como? Como, professor?
Estudando muito. Então, foi estudando muito que ele conseguiu resolver essas dificuldades. Então, aqui, a oração, ela é subordinada adverbial. De quê? Modo, professor, é o modo como ele conseguiu? Ó, foi o modo, afinal, conseguiu resolver os problemas como? E este caso aí é um caso interessante, né? Porque a gente não fala disso. Eu até trouxe um outro exemplo aqui no final, olha só. Vamos comparar aqui, ó. O tempo passa deixando um rastro no rosto. As rugas aqui, ó. Exemplo besta, hein, professor? As rugas é uma informação sobre o rastro, tá? As rugas aqui é uma informação sobre que rastro seja este. Ó, um aposto. Então, vou até colocar aqui, ó, que reforça. Reforça qual é o rastro. Então, temos aqui dentro um aposto. Agora, o tempo passa de que forma, né? De que maneira que o tempo passa? Então, foi o modo como o tempo passou. Tá? Então é o modo como ele passa. Isso significa aí, ó, que essa oração aqui é uma oração subordinada adverbial de modo ou modal. Esse é um caso aí bem específico. Como não tem conector, ela é o quê? Ela é reduzida. Reduzida de, por favor, de gerúndio. Olha o verbo aí, deixando. Agora, no exemplo lá, também temos a ideia desse modo, porque ele diz lá para você, ó, professor, conseguiu resolver suas dificuldades pedagógicas, tá? Como foi que ele resolveu? De que maneira? De que modo, né? Então, oração subordinada adverbial de modo, também, o modo, tá? É o modo como ele resolveu, tá? Como? Estudando muito, a maneira. Então, e que neste caso ela é o quê? Ela é reduzida de gerúndio. É mais complicado mesmo. É leitura aí nessa situação, tá? Leitura. Olha só o segundo exemplo. Estudando muito, conseguiria resolver suas dificuldades pedagógicas. Olha, ele conseguiria resolver as dificuldades. Professor, se estudasse muito. Isso. Caso estudasse muito, estudando muito, conseguiria. Aqui já é uma ideia o quê? Condicional. Então aqui já é uma oração que é subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio. Reduzida de gerúndio. Então, olha que interessante isso daí. Essas orações reduzidas de gerúndio. Então, isso é interessantíssimo para nós. Então, ele conseguiria resolver as dificuldades caso estudasse muito. Ó, caso estudasse muito. Ele conseguiu resolver as dificuldades de que forma? Estudando muito. Foi um modo como ele conseguiu. Tá? Agora, no terceiro exemplo aqui, ó. Chegando ao local da prova, encontrou grande fluxo de carros. Veja bem. Que é uma oração subordinada adverbial. Agora é tempo. Ele encontrou grande fluxo de carros quando? Quando chegou ao local da prova. Então, uma oração subordinada adverbial, ó, temporal, que foi o quê? Reduzida de também gerúndio. Então foi o que eu comentei com você. As orações, elas podem ser reduzidas de infinitivo, gerúndio ou até mesmo de particípio. Então isso aí realmente é o treino que você deve fazer aqui, ó. É complicado. Eu sei que é complicado. É treino, é leitura. Olha só um exemplo bem comum que nós encontramos por aí, que diz assim, ó: a persistirem os sintomas, consulte um médico. Qual o significado aí nesse texto? A persistirem os sintomas, consulte o médico. Vamos destacar aqui? Vamos lá. Isso daqui, ó, é a nossa oração. Essa oração aí, ela é reduzida ou desenvolvida? Turma, como não tem conjunção, ela é o quê? Ela é reduzida, tá? Não tem conjunção. O A é conjunção? Não é. Bom, lá atrás eu mostrei para você uma teoria muito interessante sobre as preposições. Sim, este caso aqui eu não comentei e eu comento agora com você. Olha só, aqui é uma oração
que é subordinada adverbial. Toda vez que você encontrar, vamos anotar isso daí. Toda vez que você encontrar a mais o verbo no infinitivo, mais infinitivo, que é o que nós temos aqui, cuidado com o infinitivo, pode ser flexionado. Você vai ter uma condição. Você vai ter um valor condicional. Então, olha só. Consulte o médico caso persistam sintomas. Então, uma oração subordinada adverbial condicional, que neste momento ela é reduzida. E reduzida de quê? Reduzida de infinitivo. Então, sempre que você encontre lá o a mais verbo no infinitivo, eu sempre tenho ali uma condição. Ó, se eu dissesse assim, ó, vamos trazer assim. Se persistirem os sintomas, consulte um médico. Deixa eu ver como é que ficou aqui para não bagunçar meu material. Ah, não, beleza. Então, se persistirem os sintomas, consulte um médico. Olha só. Aqui nós temos o quê? Oração subordinada adverbial condicional. Ela é reduzida também? Não. Olha, professor, mas o verbo não está no infinitivo? Não. Aqui no primeiro exemplo, o verbo está no infinitivo. Infinitivo. Professor, e no segundo? No segundo, o verbo está no futuro do subjuntivo. Como é que eu sei? Conector, né? Você entrou com conector. Aí você entra com conector, aí o verbo ele fica conjugado. Olha, professor, mas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. O que acontece? É porque 90% dos verbos, quando conjugados no futuro dos subjuntivos, eles apresentam a mesma conjugação do infinitivo. 90% dos verbos vão apresentar a mesma conjugação. Isso é bem interessante aqui. Claro, você pode pensar aí talvez no macete, né? Quer ver? Olha na tela. Vamos pensar no macete. Deixa eu pensar aqui, ó. Tenta colocar assim, ó. Tenta colocar o se. Se e coloca o verbo ser. Vamos tentar com o verbo ser aí. Vamos ver como é que fica. Ó. Vou colocar aqui, ó. Se ser persistente os sintomas ou se forem persistentes? Se serem persistentes ou se forem? Se forem. Tá vendo? Se forem persistentes esses sintomas, consulte o médico. Agora, quando eu uso a forem persistentes ou a serem? Professor, a serem. Isso. Aí você pode até pensar, por exemplo, que o F ali de forem é o F de futuro aqui, ó, do subjuntivo. Mas nem precisava pensar nisso daí não, porque se você coloca o conector, você desenvolve a oração, tá? Então, entenda bem essa teoria que eu anotei aqui, ó. Quando você encontrar lá o a mais verbo no infinitivo, eu tenho esse valor condicional, tá? Então, a persistir, consulte o médico, ou seja, se persistir, consulte o médico. Legal. Olha agora o próximo exemplo. Veja se o sentido é o mesmo. Ao persistirem os sintomas, consulte o médico. É a mesma relação de significado agora, turma? Aqui, ó. Ao persistirem os sintomas, consulte o médico. É uma oração também aí, ó, subordinada adverbial. Correto, professor. Esse caso você já estudou comigo. Quando você encontra lá ao mais infinitivo, é o que temos aí, ó. Ao mais infinitivo. Eu tenho ideia de quê? De tempo. Ao mais infinitivo marca no contexto um valor temporal. Ao mais infinitivo é o valor de tempo. Então, veja bem, ó. Ao persistirem os sintomas, consulte o médico. Quer dizer, consulte o médico quando persistirem os sintomas. E aí eu terei oração subordinada adverbial temporal. Como não tem o conector, ela foi o quê? Ela foi reduzida. E reduzida de quê? Reduzida de infinitivo. Realmente é pesado, professor. E se eu uso a conjunção, aí eu desenvolvo, tá? Quando persistirem os sintomas, consulte o médico. Aí passa a ser um futuro do subjuntivo.
Passou a ser futuro do subjuntivo. Legal, vamos aí à questão de número 243. Olha lá a questão 243. A não ser psicopatas, algumas pessoas... Ah, tá, legal, ó. A não ser, ó, o ar, mais infinitivo, traz esse valor de quê? De condição, ó. A não ser psicopatas, algumas pessoas, quando flagradas, enfim, sem prejuízo do sentido e da correção, o termo sublinhado acima, que é o a não ser, tá? Pode ser substituído por... Bom, você pode ficar na dúvida aqui, ó, na letra C, a menos que, ou na letra D, com exceção de. Qual a resposta aí, turma? Qual a resposta adequada para a situação? Nesta situação aqui, ó, eu vou marcar a letra D, tá? Letra D. Por que a letra D? Os dois aqui trabalham com condição. Os dois são condicionais, ó. A menos que psicopatas, e ali nesse caso, a menos que me traz uma ideia de negação. E na verdade não é a negação que eu quero. Tá? É uma condição, mas não é uma condição negativa, é uma condição com exceção. Então é a letra D, a menos que, a não ser que, quer dizer, com exceção de. Cuidado para não marcar, a letra C. A resposta é a letra D. Se você for olhar lá na tabelinha, se eu não me engano, eu coloquei para você, com exceção de, que também trabalha com esse valor condicional. Aí tem que ver o contexto aqui, ó. Então, ó, com exceção de psicopatas, algumas pessoas quando flagradas, ou seja, a não ser psicopatas, então é uma ideia condicional. Bom, vamos aí para a próxima questão, 244. Embora as esculturas ficassem longe do público, elas foram vistas por artistas que visitavam Picasso. Bom, sem prejuízo da correção e do sentido, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por... Muita gente vai pensar aqui, talvez, quem sabe, no apesar de, ou até mesmo no a despeito de. Mas para substituir pelo apesar de ou pelo a despeito de, eu teria que fazer uma mudança na construção verbal. Por quê? Porque apesar de e a despeito de são locuções prepositivas, então você acaba reduzindo a oração. E das alternativas, aquela que não reduz está na letra D, que é conquanto, que é uma concessão também, tá? Concessão. Então, a concessão que trabalha com essa ideia aí de contrariedade. Se eu for usar lá o apesar de, como é que eu vou fazer? O que eu vou ter que fazer no texto? Vai ficar assim, ó. Apesar de as esculturas, aí olha o verbo, ficarem, eu vou ter que reduzir a oração, tá? Isso vale tanto pelo apesar de, quanto para o a despeito de. Legal, continue comigo. 245, traz assim, ó. Embora Israel esteja na região mais seca e tenha uma das populações de mais rápido crescimento do mundo, é abundante em água. Tá. Sem prejuízo do sentido da correção, o elemento sublinhado acima pode ser corretamente substituído por... Bom, o embora aqui eu posso substituir por qual? É a mesma coisa da questão anterior aí, que também foi FCC, ó. Também foi FCC. Mesma coisa. Muitos candidatos querem marcar a letra C, mas não é a letra C, é a letra D. Por quê? Porque para marcar a letra C, eu teria que reduzir a oração. E eu não posso reduzir a oração aí, porque ele nada fala sobre redução. Só pede para trocar. Então, sem prejuízo nenhum, posso trocar pela letra D. Agora, se a questão dissesse com as devidas alterações, ou dissesse mesmo que fosse necessário alterar contextualmente, beleza, a gente faria essa alteração. Não é o caso. Vamos à questão 246, que disse assim, ó. Ao falarem de chuva aqui e de seca colar, eles acabam falando dos mais atuais e globalizados temas. Ó, ao mais verbo no infinitivo, a ideia de tempo. Bom, a frase acima está corretamente transcrita, sem alteração do sentido original em letra E, que diz lá para mim, quando falam de chuva e de seca colar, 246, letra E. Vamos a 247, diz assim,
Considera o poema 3, abaixo. Ó, não percamos nossa fé por qualquer coisa que venha. A virtude não dá ré quando o fogo acende a lenha. Bom, para explicitar a relação de sentido estabelecida entre os dois primeiros versos e os dois últimos, o vocábulo que deverá introduzir o terceiro verso é... então ele quer estabelecer uma relação de sentido entre os dois primeiros e os dois últimos. Qual é o vocábulo que ele vai usar? Então vamos ler o texto. Não percamos nossa fé por qualquer coisa que venha. Veja se cabe um porquê. Não pecamos nossa fé por qualquer coisa que venha. Porque a virtude não dá ré quando o fogo acende a lenha. Tem essa resposta aí? Não tem não, né? Por enquanto não. Mas olha só. Esse porquê aí é evidência ou é motivação? Lê de novo. Não pecamos nossa fé por qualquer coisa que venha. Veja, a virtude não dá ré quando o fogo acende a lenha. É uma evidência. Porque aqui eu tenho uma explicação. Outra coisa, olha o verbo ali, percamos, né? O verbo perder. Veja que ele está no imperativo. Imperativo é negativo, é uma ordem. Então na sequência vem a explicação. Das alternativas, a resposta pode ser a letra A. Porquanto. Lembrando que o porquanto ele é idêntico, igual ao porquê. Pode aparecer na ideia da causa ou na ideia da explicação. 247, letra A. Vamos a 248, que é uma questão bem interessante. Bom, considere as seguintes proposições. E aí ele te dá 3 explicações e que você vai ler com calma. Olha só. Tópico 1. Perini, em gramática do português brasileiro, explica que a concessão é algo como uma consideração que diminui a força de um argumento dado. 2. Castilho, em nova gramática do português brasileiro, pondera que as orações concessivas discursivamente alteram o eixo argumentativo. E tópico 3. Cunha e Sintra, em nova gramática do português contemporâneo, explicam que a oração concessiva admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Tá, olha só, trocando em miúdos, o que ele fez aqui? Explicou nas 3 o que seria uma concessão, ó. Nos 3 aí, explicando o que é valor concessivo. Aí veja a questão, ó. É exemplar, ou seja, é um exemplo dessas ponderações a oração do texto iniciada por letra C. Mesmo assim. Não entendi, professor. Vamos lá. Ele te deu aí 3 explicações do que seria concessão. Então ele quer um exemplo de quem seja concessão. Ó, o quando eu sei que é tempo. O já também. Já dá uma ideia de tempo. O mas, uma oposição, uma adversidade. E o se, condição. Então aqui sobra a letra C. Mesmo assim, que é uma concessão. E para finalizarmos este bloco, veja a questão 249, que afirma: mantendo o seu sentido original na frase, como não conseguiram achar a miracangueira, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtradição de agricultores andinos. Olha só. Passa uma barrinha aqui para mim. Eles decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtradição de agricultores andinos. Turma, decidiram isso por quê? Isso. Esse como traz um valor de causa, um motivo. Ó, para toda causa, temos uma consequência. Aqui é consequência. Ó. Então, veja bem. O motivo de não conseguir achar a miracangueira gerou uma consequência que foi o quê? Professor? Decidir que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtradição. Legal. Dos elementos... o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por. Então, desses abaixo aqui, aquele que apresenta ideia de causa está na letra B. Uma vez que. Então, caberia uma vez que é causa. De modo que é uma consequência. Tá? Por mais que é uma concessão. Conforme é uma conformidade. E o ainda que é uma concessão. Tá? Então ele queria ir aquele que trabalhasse na ideia da causa, está na letra B. Letra B é a sua resposta perfeita. Bom, neste momento eu concluo mais uma participação aqui com você. No próximo bloco nós voltamos para estudar aqui paralelismo. É isso mesmo. Próximo bloco, parta comigo. Próximo bloco eu vou falar de paralelismo, mas aí é paralelismo dentro das orações.
Depois, lá na aula da crase, é que passamos a estudar o paralelismo na crase, tá? Então nós vamos estudar paralelismo 2 vezes aqui durante o nosso curso, o Gramática para Passar. 2 vezes paralelismo, porque são em momentos diferentes, então faz mais sentido estudar dessa forma. Tudo bem? Então aguardo você no nosso próximo bloco. Um abraço do lucaslemos.pro.